Sempre nos alegramos em ver e rever os irmãos. Eu sei que alguns vêm todos os domingos aos cultos. Outros, por razões distintas, não vêm todos os domingos. Alguns vêm os cultos da manhã, um deles, e um da noite, em todos. Outros vêm em alguns. Alguns vêm na segunda-feira. Segunda-feira temos culto de oração e estudo bíblico. O pastor Alcenir dirige esse culto e prega. De igual modo, outros vêm na quarta-feira. O pastor Zé Maurício dirige esse culto e prega. Temos, portanto, nas nossas atividades, oportunidades para todos participarem. Recentemente, chegou ao meu conhecimento uma história assim. Uma pessoa da família está com o mal de Alzheimer. Então, ela não lembra de algumas coisas. Ou lembra, de repente não lembra, e de repente lembra. E as pessoas que convivem com essa pessoa não entendem e brigam com ela. Por que você não entende? Como se fosse algo que ela pudesse controlar. E quando eu ouvi esse relato, eu disse: sabe o que é isso? É ignorância. Não é uma palavra um pouco dura, mas é exatamente isso, ignorância. É como você pediu a pessoa deprimida: deixa de ser preguiçosa, levanta. Olha, uma pessoa tem depressão, o que ela quer é exatamente levantar-se, mas não consegue. Quem fala isso é ignorante. Essa é a palavra. Ou seja, ignora os mecanismos mentais que fazem com que algumas coisas no cérebro dessa pessoa não funcionem mais como antes funcionava. E se tudo correr bem, a maioria de nós vai ter isso. Só se morrer antes. Então, acho que temos que aprender essas coisas para a gente tratar os nossos queridos, nossas queridas, se porventura ficarem com essa enfermidade ou outro tipo de enfermidade neurodegenerativa. A pessoa não é assim porque quer, nem porque fez alguma coisa para ser ou não ser. A pessoa está assim. Isso se aplica a diferentes áreas da vida. Hoje temos nosso culto à noite duplo e vamos ter 9 batismos. 4 batismos num e 5 batismos no outro. E vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer, portanto, um culto, vamos chamar de especial. Todo ele, no primeiro e no segundo, ou terceiro e quarto, centrado nas ordenanças, no batismo e na ceia do Senhor. Espero que todos vocês possam vir para termos esse momento de compreensão dessas duas ordenanças, que são as duas únicas que Jesus deixou para cada um de nós. Portanto, hoje teremos ainda neste culto 2 profissões de fé e também vamos apresentar aqui algumas pessoas novas na igreja. Mas primeiramente quero começar perguntando se há entre nós nesta manhã alguém que pela primeira vez participa do nosso culto. Há alguém? Se houver, quero pedir o favor de se colocar em pé onde estiver para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez conosco hoje? Quero chamar aqui agora então os que aniversariaram nesta semana ou aniversariam hoje. Se você completou nessa semana ou hoje aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida, vamos dar graças a Deus então por você. Temos alguns, né? Para rimar lá com o Rosivaldo, Josivaldo, e fica tudo na família. Cleodaí rima com o quê? Rima com... não rima. Não rima com nenhuma, nem com a Gilza, nem com o irmão Albuquerque, nem com a Andréa Berbet. Só você mesmo, sozinho, sem, então, rima. Também aniversariante? Quantos anos? 12 anos, hein? Então,
nós temos aqui com alegria também, entre os aniversariantes, todos que nos alegram, o pastor Cleodair, que nessa semana completou 15 anos. Oh, não, quer dizer, eu não sei bem qual é a idade, mas a Lúcia vai dar uma palavra a todos os nossos aniversariantes agora. Bom dia, irmãos. Eu estou aqui para agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela bênção de mais um ano, mas muito especialmente pela vida do pastor Cleodair. Ele foi resposta de oração, está aqui no meio dos jovens e adolescentes, pastoreando a igreja do presente, porque nós mais velhos já somos a igreja do passado. Eles é que são a igreja agora. Então, pastor, quero lhe dizer que nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, porque o mandou para cá, para cuidar de alguns de nós, e às vezes até uns que não estão na carteirinha, né? Então, a nossa oração é que Deus continue abençoando, lhe dando saúde, lhe dando uma família cooperativa, como a gente sabe que você tem, e lhe dizer que pode contar conosco. Se nós não pudermos fazer fisicamente, nós faremos orando a Deus com o joelho no chão. Deus lhe abençoe muito e lhe dê sabedoria para lidar conosco. Sintam-se abraçados através dele. Obrigada, pastor. Depois de uma outra menção que farei, vocês poderão vir aqui dar um abraço em cada uma pelo seu natalício. Quero convidar aqui a família do pastor Isaías, Elizabeth, Isabelle. Apagou. Daniel, difícil, né? Daniel, muito difícil. Estes irmãos moram quase em outro estado, que eu moro em Niterói. Antigamente era outro estado, não era? Agora foi incorporado aqui ao nosso estado. Eles têm vindo aqui à nossa igreja já há vários meses e desejam então se tornar membros da nossa igreja. O pastor Isaías é professor no Seminário Batista lá em Niterói, já pastoreou algumas igrejas como titular, como auxiliar, e hoje então tem, junto com a sua família, participado aqui. E na verdade quem decide, quando chega nessa idade, a igreja em que a família vai pertencer, são os sábios da família, que são os adolescentes. Eles que decidiram, que escolheram. Ela já é 17 anos, é o quê? É aquele negócio que não é nem não é, né? Mais ou menos assim. Então, já faz universidade e tal. Isso aqui é adolescente por completo, né? Ok? E os outros já têm mais de 30 anos, então já podem seguir então os passos dos filhos. Então, eles querem ser membros de nossa igreja por carta de transferência. Os que são favoráveis, que os recebamos, levantem, por favor, as suas mãos. Obrigado. Contrários, não os aguardem, porque também teremos daqui a pouco a sessão de abraços. Como teremos batismos hoje à noite, 2 pessoas ainda vão dar a sua profissão de fé. Chama aqui o Vinícius Berbet, pode ficar perto da sua mãe, para ter aquele apoio, né, aquele amplexo, e a Michele Albuquerque. Cada um tem uma história de fé e nós vamos apenas fazer uma pergunta única a cada um deles. Por que então vocês querem ser batizados? Começa então aqui pela Michele. Porque meu Deus é o único fiel e salvador, meu Deus é quem confio. Então você tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo e quer então, obedecendo ao mandamento dele, ser batizado e pertencer à igreja? Sim, lógico. É algo claro, definido na sua vida? Sempre. Sempre. Vinícius, por que você quer ser batizado? Porque eu aceitei Cristo como meu único Senhor e Salvador. Tem certeza que isso você quer para o resto da sua vida? Sim. Não só durante o ano, não, durante os próximos 50, 100 anos. Sim. Então tá bem. Os que são favoráveis que recebamos esses 2 jovens
para o batismo hoje à noite. Levanta então ante suas mãos. Muitíssimo obrigado. Bem, vamos então agora orar por eles. Temos motivos os mais diversos. Chama aqui o Lucas Ribeiro para vir aqui. Agradecer pelos nossos aniversariantes, pelos novos batizados hoje à noite, pelos novos membros aqui de nossa igreja. Nos colocar em pé. Vamos então agradecer a Deus e após a oração, enquanto nós ouvimos uma música ao órgão, você pode vir aqui, abraçar e dizer que você é bem-vindo, bem-vinda aqui a esta igreja. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por a gente estar aqui tendo a oportunidade de cultuá-lo. Queria agradecer pelo aniversário de cada um que veio aqui à frente, que o Senhor dê a eles mais anos de vida, mais anos abençoados. Queria também agradecer pelos batismos, pelas decisões. Muito obrigado por isso. Muito obrigado também pelos irmãos que estão chegando à igreja, que eles possam se sentir acolhidos e sentir fazendo parte mesmo da nossa comunidade. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos podem se sentar e vir aqui abraçar. Bem-vindo. Vem aqui abraçar. Obrigadão. Vamos participar agora então desse instante de adoração, como já fizemos com esta música, que eu espero que a letra que vai ser cantada expresse aquilo que você crê, porque fala da vida eterna em Jesus. Se você não tem a vida eterna em Jesus, pode decidir hoje. E se quer saber mais, após o culto, você pode descer aqui à sala, no salão terra, à primeira esquerda, tem alguém para lhe dar orientação, dar uma palavra, dar uma porção da Bíblia, orar com você, porque esta é a maior dádiva que podemos receber, a vida eterna que Jesus Cristo nos dá, como ouviremos agora. Aleluia.
Gostaria que você me acompanhasse na leitura bíblica que se encontra lá em Salmo 145, 17 e 18. Está lá no topo do nosso boletim. Eu queria te convidar para ler juntamente comigo. Todos acharam? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Nosso Deus e nosso Pai, nós nada somos, Senhor, mas Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é a Ti, ó Deus, que nós entregamos, oferecemos esses louvores, esse culto, pois o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que nos assistem através da internet. Louvado seja o Teu nome. Amém. Nós vamos cantar esse cântico, É Teu Povo. Vamos cantar com aquela alegria que é tão peculiar da nossa igreja. Nós cantamos alegres, nós vibramos quando cantamos. Vibremos então com essas músicas, exaltando o nome do nosso Senhor. Todos numa só voz declarando que
pode se assentar para ouvir então. Reconciliado em Cristo, Deus me trouxe ao seu redil, isto é, ao seu rebanho. Eu tenho vida eterna, pois Jesus me salvou. Eu tenho plena alegria, pois Jesus me perdoou. Eu agora então estou livre do mal e do pecado, e livre de todo temor, porque eu tenho vida eterna, porque Jesus me reconciliou com Deus. Essa é a nossa tarefa, anunciar Jesus, aquele que reconcilia o Pai com Deus, os filhos, nós todos, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Essa reconciliação tem uma dimensão de reencontro de nosso ser, de nossa pessoa, em Cristo com o Pai. Mas também tem uma dimensão de nos reconciliarmos com todos aqueles que confessam a fé que nós temos, que professam o nosso credo. Eu me refiro então aos batistas. Os batistas estão aqui na Tijuca, mas também estão espalhados pelo mundo inteiro. Tem batista em Mianmar? Tem batista em Mianmar. Pastor Raimundo César Barreto Júnior é o diretor da área de Liberdade, Justiça, Direitos Humanos da Aliança Batista Mundial. Nós temos pouca informação sobre esta organização, porque às vezes somos muito ligados com a igreja local, que é o conceito de batista. A igreja batista é a igreja local dos que se reúnem aqui em nome de Jesus. Mas acho que há outros no mundo, não só nós, não é? São quantos por aí espalhados? Filiados à Aliança Batista Mundial, somos 41 milhões de adultos. Mas adultos. Contando toda
a comunidade, isso baseado na mais recente estatística que nós recebemos de cada denominação batista no mundo, somos 110 milhões de pessoas. E o seu trabalho, então, na Aliança Batista Mundial é ajudar as pessoas, esses 110 milhões, estarem em conjunto para fazerem o quê? Pois é. Primeiro, para desfrutar da comunhão, que é tão importante e tão rica. Eu estava conversando com pessoas na saída do primeiro culto que mencionavam suas experiências de anos passados, de uma visita a um congresso batista. E aquela simples oportunidade de comunhão em si já representa uma riqueza muito grande pelo rompimento das barreiras culturais, linguísticas, étnicas que a gente experimenta quando a gente está junto, pela oportunidade do aprendizado uns com os outros. Mas a gente faz muito mais do que isso. A gente ajuda, apoia o trabalho batista em diversas áreas, na evangelização, no treinamento, na reflexão teológica, mas em duas áreas que eu creio que são pouco divulgadas no nosso meio. Na área humanitária, onde os batistas desenvolvem um trabalho muito forte desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando muitas das vítimas da Primeira Guerra Mundial eram batistas também, e aquilo despertou, no desejo de ajudarmos uns aos outros, aquilo despertou um trabalho humanitário que gerou a criação de uma agência humanitária que hoje responde a qualquer grande tragédia no mundo e de uma maneira efetiva e rápida. Você pensar numa tragédia humana hoje, envolvendo guerras, envolvendo a situação de refugiados, envolvendo terremotos, tsunamis, nós estamos presentes ali. E quando eu falo nós, eu não estou falando uma agência lá em Washington, eu estou falando nós, a família batista, porque o que nós fazemos ali é exatamente isso. Com os recursos recebidos das igrejas batistas no mundo, nós, em nome delas, respondemos a essas situações. E a outra área que o irmão já mencionou é essa área de defesa da liberdade religiosa e dos direitos humanos. E isso vem desde a nossa origem. Os batistas surgiram como uma minoria, e uma minoria numa situação de perseguição. E agora, em 2012, nós estamos completando um aniversário importante, 400 anos do primeiro livro, pelo menos em língua inglesa, pelo menos no Ocidente, onde houve uma defesa da liberdade religiosa para todo mundo. Foi feita pelo Thomas Helles, um batista, o fundador da primeira igreja batista em Londres. 1612. 1612. Né? E aquele clamor, que foi um choque na sua época, acabou cruzando o oceano, influenciando o Roger Williams, que fundou o primeiro estado onde a plena liberdade religiosa para todos foi declarada sob a influência dessa tradição, que continua sendo importante hoje. Então, hoje nós temos, dentro da Aliança Batista Mundial, essa divisão de liberdade e justiça, que continua promovendo, propagando e defendendo a liberdade religiosa, mas nós entendemos que, quando fazemos isso, estamos pensando de forma mais ampla na dignidade humana. E, por isso, também lutamos pelos direitos básicos, os outros direitos humanos, nas mais diversas situações em que encontramos hoje no mundo. Então, estamos sempre respondendo a situações de violação. Por exemplo, somente nesse sábado, eu estava participando aqui da conferência, eu tinha acabado a conferência, ia participar do evento da Convenção Batista Brasileira, quando recebi um e-mail sobre uma situação na Indonésia. Então, quando um líder da Papua Ocidental, na semana passada, foi assassinado. E os batistas também são parte daquela situação onde há um pequeno país que sofre um tipo de colonização de um outro país maior, no caso a Indonésia. Então, a gente também é chamado a estar envolvido, a estar respondendo às situações que acontecem. Possivelmente, toda semana nós temos pelo menos uma situação nova com a qual nós temos que estar lidando. Mas a gente não lê nos meios de comunicação informes sobre as ações da Aliança Batista Mundial. Por quê? Olha, nós temos primeiro que fazer uma confissão, dos nossos limites, mas nós estamos melhorando isso. Primeiro, nós temos um website onde sempre essas notícias estão sendo divulgadas. www.net.com. Exatamente, .org. Na verdade, nem todas as situações nas quais nós desenvolvemos podem ser publicadas. Há muitas situações que nós trabalhamos nos bastidores, porque a divulgação
ampla e pública geraria risco para as pessoas envolvidas. Mas muito do que nós podemos publicar está sendo publicado. E uma coisa aqui para o Brasil, a dificuldade de sempre é a língua oficial é a língua inglesa. Hoje nós temos 2 brasileiros lá, o pastor Fausto e eu. Sempre brinco dizendo que quando alguém chega, que me conhece primeiro e depois diz, tem outro brasileiro, eu digo, não, eu sou o outro brasileiro. O pastor Fausto já estava lá, né? E eu sou o outro brasileiro. Mas temos 2 brasileiros na Aliança Batista Mundial. Isso significa que estamos ocupando um espaço muito importante, mas somos poucos. No total, nós somos 20 pessoas e cada uma trabalha por 10. Então, não dá tempo para a gente mesmo estar traduzindo tudo. Mas, nesse aspecto, a gente conta com voluntários. Hoje, tem um membro da igreja que eu era pastor em Salvador, que traduz as newsletters que são produzidas na minha divisão. A cada 2 meses, a gente lança uma e ele traduz tudo para o português. E a gente divulga isso. A gente gostaria que houvesse mais reprodução disso nas redes batistas de fala portuguesa. Um exemplo, quando eu fui à Bahia ano passado, os pastores fizeram essa mesma pergunta, e eu disse, a comunicação tem que ter 2 lados, e nós precisamos da ajuda de vocês. Então, com essa tradução, surgida de um voluntariado, a Convenção Batista Baiana resolveu colocar uma coluna no Jornal Batista Baiano. Todo o Jornal Batista Baiano sai com uma coluna com informação sobre a Aliança Batista Mundial, a partir dessa tradução. Então, a minha sugestão é essa. Eu preciso, e a gente precisa, da ajuda dos irmãos da igreja, do boletim, né, dos diversos meios de comunicação, tanto na tradução como na divulgação, porque é importante, de fato, que essa informação chegue. Nós precisamos melhorar, estamos lutando para isso, e contamos com a ajuda dos irmãos para melhorarmos também. Uma pergunta que certamente todos queremos fazer, e eu faço, encerramos então essa primeira parte, é sobre o pastor iraniano Youssef Nadahani, que está preso. A Aliança Batista Mundial fez alguma coisa, está fazendo alguma coisa nesse sentido? Certo. Esse é um dos vários casos que nós acompanhamos muito de perto. É função dessa divisão exatamente isso, socorrer situações como essa. E nós estamos acompanhando já há bastante tempo, muito de perto, esse caso. Nem sempre podemos divulgar, mas quando podemos, nós solicitamos a participação das diversas denominações batistas do mundo em mobilizar os seus governos. O que aconteceu aqui no Brasil? Houve, assim, uma mobilização das igrejas que levou o governo brasileiro a se envolver. E o envolvimento do governo brasileiro foi muito importante. Lá em Washington, eu estava tentando mobilizar, estava mobilizando e trabalhando com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem como política internacional uma ênfase na liberdade religiosa. Mas eles mesmos reconheciam que, devido ao entrave de relação, não haver relações diplomáticas entre o Irã e os Estados Unidos, o papel deles era limitado. E eles queriam ver países que têm relações diplomáticas com o Irã se aproximando e tentando ganhar a atenção e o ouvido do governo iraniano. O Brasil fez isso, a Argentina também, os batistas na Argentina se mobilizaram nesse sentido. Eu não sei exatamente o quanto eles conseguiram de resultado nisso, mas outros batistas na Venezuela, Nicarágua e em outros países se mobilizaram nessa mesma direção. E o fato é que, além da misericórdia do Senhor, resultado também das nossas orações, a oração de milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, o fato é que essas ações inibiram a possibilidade de uma execução iminente, como muitas vezes se anunciou. Hoje ele continua preso, o trabalho não está concluído, nós precisamos continuar orando e continuar nos mobilizando, mas nós temos visto sim o resultado, e muitas conversas, muitas negociações de bastidores estão acontecendo. Eu peço que os irmãos continuem orando por isso. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte: parte desse nosso trabalho também direcionado às agências internacionais. Desde 1974, a Aliança Batista Mundial tem um status de consulta na ONU. Então, a gente leva essas questões. Eu já conversei com o assistente, o secretário-geral assistente de Direitos Humanos da ONU, colocando situações específicas que às vezes não estão na agenda. E passam a estar na agenda exatamente porque cristãos, agências como a nossa, chegam e trazem esse assunto para a agenda, para que seja tratado como prioridade. Estamos fazendo isso com o Paquistão agora,
que é um outro país onde há muita dificuldade para minorias religiosas. O ministro de minorias religiosas foi assassinado ano passado, e é uma pessoa muito atuante, e simplesmente porque ele estava defendendo a liberdade religiosa e estava contrariando os interesses daquela lei de difamação das religiões. E hoje nós estamos trabalhando, por exemplo, para que na avaliação pela qual o Paquistão vai passar na ONU, em outubro, esse tema seja considerado. E todos os países que vão participar da avaliação receberam um documento nosso, um relatório, com todas as informações para que não passe batido, não passe em branco. Nós somos parte da Aliança Batista Mundial. Não sei se você sabe, mas quando você dá o seu dízimo, 0,0 alguma coisa vai para a Aliança Batista Mundial, porque é um organismo, como o pastor Raimundo mostrou, de baixo para cima. Não é um organismo, uma superestrutura que tenha um presidente e as igrejas obedecem. Não. Eles é que obedecem às igrejas. Ele foi eleito, inclusive, por esta assembleia de membros de igrejas, talvez alguns da nossa igreja que estiveram lá presentes. Então é importante que oremos pelo trabalho dele, do pastor Fausto, os demais dirigentes daquela organização, e contribuamos, porque também isso permite que ele chegue a Mianmar, ao Camboja, possa levar também um pouco daquilo que nós cremos e pensamos ao redor do mundo. Com esse sentimento, vamos então agora entregar nossos dízimos e as nossas ofertas, como gratidão por aquilo que Deus tem feito no mundo inteiro, também através de nós. Os irmãos, por favor, poderão levar as salvas. Eu vou passar nesse momento para o nosso momento de intercessão, onde nós estaremos então entregando ao nosso Senhor as nossas alegrias, onde estaremos entregando ao Senhor. Parece controverso, né? Intercessão, interceder, mas por que não entregarmos as nossas alegrias, somente as nossas petições? O Senhor tem nos ouvido, mas Ele se alegra quando nós dizemos para Ele quanto Ele é importante para a nossa vida, o quanto Ele é importante para o nosso viver, o nosso continuar vivendo. E se você tem então um pedido, agora sim falando, para fazer ao Senhor, entregue o seu pedido nas mãos do Pai. Deixe que Ele cuide de você, deixe que Ele cuide da sua família, deixe que Ele cuide do seu cônjuge, deixe que Ele cuide dos seus filhos, deixe que Ele cuide dos seus vizinhos, deixe que Ele cuide do seu trabalho, enfim, leve ao Senhor as suas súplicas. Se você está passando por um momento também difícil de enfermidade, como temos aqui vários irmãos, deixe o Senhor tomar conta da sua enfermidade também. Eu sei que é difícil, é complicado, é fácil, pastor, o senhor falar nesse momento, o senhor não está com uma doença grave, mas a gente tem que aprender a confiar no nosso Senhor, no nosso Deus, no nosso Pai, porque Ele tem cuidado de nós, seja nos momentos de dor, de aflições, de angústia, de doença. Ele quer que você relaxe,
Deixe o Senhor, então, agir na sua vida. Enquanto nós cantamos o hino 497 do HCC, Cristo amado, se você desejar vir à frente, orar comigo, então se colocar de pé ou de joelho, faça conforme o seu coração estiver pedindo, mas abra com confiança, sabendo que o Senhor há de nos ouvir, há de te ouvir. Eu me colocarei de joelhos, os irmãos assim, se quiserem fazer, façam também conforme os irmãos desejarem. Nosso bondoso Deus e Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está olhando para cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque seja nos momentos, ó Deus, de aflições, de angústia, de temor, o Senhor está ali conosco, temos essa certeza, Pai. Às vezes, ó Deus, titubeamos, somos seres humanos, somos falhos, erramos, mas queremos ter sempre, Senhor Deus, essa convicção poderosa de que Teu Santo Espírito jamais nos abandona. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui, cada um com um pedido, uma súplica diferente, cada um passando por um mar diferente, cada um atravessando um rio diferente. Deus, o Senhor está segurando nas mãos de cada um deles, e com certeza não deixará, Pai, que as ondas ou que o rio os leve, mas o Senhor sim é quem nos conduz, ó Pai, para onde o Senhor quer que partamos, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua vontade em nossas vidas. Há diversos irmãos que passam por momentos, Senhor Deus, de fraqueza espiritual. Encha-os, ó Pai, com a Tua alegria. Encha-os, Senhor Deus, com a paz que só há em Cristo Jesus. Amém. Há alguns irmãos, Senhor, que enfrentam problemas de saúde, ó Deus. Te pedimos a cura do Senhor para a vida delas, ó Pai. Às vezes não somente a doença material, a doença da carne, mas a doença espiritual. Ó Deus, o Senhor tem solução para cada um desses problemas. Há algumas famílias que enfrentam, Senhor Deus, problemas dentro de casa, desunião, falta de amor, falta de compreensão, falta de diálogo, ó Pai. Esteja tomando conta e agindo na vida dessas famílias. Amém. Há alguns, Senhor Deus, que estão encarcerados, talvez não estejam nem nos ouvindo nesse momento pela impossibilidade, mas, ó Pai, cuide dessas pessoas, ó Pai,
e que teu evangelho possa chegar até a elas e que elas possam um dia ter a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Amém. Deus, conduza, Senhor, continue conduzindo aqueles missionários dentro do nosso país, fora do nosso país, guardando, livrando-os, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, que o Teu Espírito possa estar protegendo, que os Teus anjos estejam acampados ao redor daqueles homens, daquelas mulheres e daquelas crianças. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu imenso amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias. É a oração que faço a Ti, que fazemos ao Senhor, nesse instante, em nome do Teu Filho e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nosso pregador nesta manhã é o pastor Raimundo César Barreto Júnior. Ele é de Salvador, fez seus estudos teológicos no Seminário do Norte, em Recife, e depois o mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Ele era um historiador e teve uma experiência dramática na sua vida, que não tive ainda, que foi visitar o campo de concentração Auschwitz, na Alemanha, onde milhões de judeus foram assassinados por serem judeus, não por terem feito qualquer outra coisa, mas por serem judeus. E isso então o tocou profundamente. E ele, a partir daí, deu um outro cunho à sua pesquisa, doutorou-se então pela Universidade de Princeton, dedicando-se a esse tema, e depois então foi eleito para a Aliança Batista Mundial, para esta função de diretor desta área. Então ele mora em Washington, em Alexandria, perto de Washington, onde também reside o pastor Fausto, com a sua família, ele e os seus filhos, 3 filhos, né? E com prazer então nós iremos ouvir agora o desafio que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. Obrigado, pastor Raimundo, por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui. Agradeço, pastor Israel e a amada igreja por me receber aqui nessa manhã. É uma grande alegria poder estar com vocês, cultuando ao Senhor, desfrutando da comunhão do Espírito Santo aqui e também poder partilhar um pouquinho das informações que eu partilhei há pouco, vindo do restante da família, ao redor do mundo. Em nome deles também eu trago uma saudação para todos vocês, na pessoa do secretário-geral, o pastor Neville Callan. Eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias em dois textos, um do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 17. E o segundo texto, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 10. Só um versículo lá. Isaías 1, a partir do verso 11, Gálatas 2, versículo 10. Vamos começar no Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e as suas luas novas, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade,
nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vou ler até o 19. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Gálatas capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Oremos. Deus querido, mais uma vez nós nos colocamos diante das tuas mãos, pedindo que o Senhor nos use nessa manhã para a transmissão da tua palavra, para que ela frutifique em nossos corações, para que ela nos toque de uma maneira especial e também para que ela fale aos nossos corações e às nossas necessidades. Ó Deus, tu conheces a cada pessoa, cada família aqui presentes ou assistindo a esse culto, que cada um de nós possa ouvir a tua voz nessa manhã. Nós contamos com a tua graça e a tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Poucas semanas atrás eu fui convidado para falar num culto de formatura, num seminário no Texas. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar numa formatura, sempre a gente se pergunta assim, o que é que há de importante a dizer, que vai ser ouvido, ou que pode ser ouvido, ou que merece ser ouvido naquele contexto, onde há bastante euforia, onde está todo mundo pensando cair fora dali, celebrar, né? E normalmente a gente gasta muito tempo com conselhos e com falas que poucos são ouvidos, né? E eu fiquei pensando, eu queria ter uma frase, eu queria ter uma palavra só das Escrituras, uma coisa só para poder dizer que eu creio que seja importante o suficiente para que eles lembrem e carreguem com eles na sua vida profissional. E eu, lendo as Escrituras, me deparei com Gálatas, capítulo 2. Não era um texto novo para mim, é um texto que eu já li há muito tempo, mas falou de novo ao meu coração, e que eu transformei a recomendação recebida por Paulo, a qual ele narra aqui, na minha recomendação para aqueles formandos. E a recomendação baseada nesse versículo 10 que nós lemos era que eles se lembrassem dos pobres, que não se esqueçam dos pobres. Quando eu fiz essa recomendação, eu fiz num contexto da indiferença do mundo materialista no qual nós vivemos hoje, para com aqueles que são invisíveis na sociedade. Falei isso no contexto de que quanto mais parece sucesso nós temos, avanços fazemos, seja no campo científico, tecnológico, administrativo, financeiro, parece que nós vamos construindo bolhas que nos isolam e nos tornam indiferentes à realidade de milhões e milhões de pessoas que não têm os mesmos privilégios
as mesmas facilidades e às vezes não têm as condições mínimas requeridas para uma existência decente e digna. Eu estava me referindo e pensando, por exemplo, aquelas mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade no mundo. Aquelas 750 milhões de pessoas que não têm acesso à água limpa, potável. Aqueles 3,5 milhões de pessoas que morrem anualmente por doenças em virtude disso. Aqueles quase 1 bilhão de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Mas não somente a esses. Estava me referindo também a outras populações vulneráveis, porque o conceito de pobreza na Bíblia vai além da pobreza material. Normalmente o conceito de pobreza na Bíblia está ligado ao conceito de justiça. E o conceito de justiça se refere sempre àqueles que são privados da possibilidade de viverem suas vidas de forma decente, digna e de forma plena. Então, me referia também àqueles que são privados de liberdade, aqueles que são vítimas de preconceito racial, étnico, sobre os quais eu vou falar há pouco instante. Mas eu queria falar sobre isso a partir da perspectiva de um mandato bíblico. Não apenas para que nós tenhamos uma compaixão baseada em nós mesmos, mas para que entendamos a centralidade desse mandato na perspectiva bíblica. Entendamos que a centralidade da fé passa pela compaixão, como nós vimos em Cristo. E esse texto, ele nos ajuda demais a essa compreensão. Os dois textos, mas eu primeiro me refiro ao texto de Gálatas. Por quê? Porque essa é uma história interessante. Eu não li toda a história, mas o contexto aqui é de que depois de 14 anos de ministério entre os gentios, Paulo resolve colocar à prova o seu ministério diante das autoridades da igreja em Jerusalém, dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, aqueles que eram considerados como mais importantes, embora para ele diz, não me importa se eles são importantes lá ou se o foram, para mim não há essa distinção, mas ainda assim, ele quer ir e ele quer colocar o seu ministério tentando obter um tipo de consenso e de aprovação, e a gente sabe qual é a origem disso. Lá no livro de Atos, capítulo 15, a gente vê que desde o começo houve uma grande disputa no seio da igreja em relação ao que fazer com os gentios que se convertiam e como ensinar o evangelho a eles. E uma parte da igreja que foram considerados cristãos judaizantes, eles entendiam, porque o ministério deles tinha sido voltado para os judeus até então, que quando o evangelho era pregado aos gentios, ele também tinha que incorporar os costumes judaicos, as preocupações com vários aspectos de prática que eles consideravam importantes, incluindo a circuncisão, incluindo a questão do sangue, incluindo várias práticas importantes no conceito do judaísmo. Paulo entendia a graça como sendo suficiente para a pregação aos gentios. Não estava requerindo que ninguém se circuncidasse ou que tivesse que aderir a certos ritos e práticas judaicas, e isso certamente gerava tensão. E mesmo depois de 14 anos de ministério, essas tensões ainda estão lá.
E ele vai lá, aparentemente, pela narrativa que ele faz aqui, preocupado com o que aconteceria, com o fato de uma possível reprovação do seu ministério, ao ponto de que ele começa a se autoafirmar, dizer, independente, né, do que eles pensem, eu tenho convicção do meu chamado para trabalhar e para pregar aos gentios. No entanto, para sua surpresa, parece que não houve tensão nenhuma, não houve reprovação alguma. Aceitaram o seu chamado aos gentios, entenderam que eram chamados diferentes e que o evangelho estava acima de diferenças culturais, mas fizeram uma recomendação. E a recomendação foi o quê? Não vi. A gente leu nesse instante. Que não se esquecessem, que ele não se esquecesse dos pobres, que lembrasse dos pobres. Se nós lermos esse texto rapidamente, ele passa batido. Mas se nós prestarmos atenção nesse contexto que eu narrei, a gente vai compreender que no meio de discussões tão importantes, podemos interpretar essa reunião quase no nível de um concílio, onde certamente conversas sobre todos os temas importantes devem ter acontecido. E de tudo, apesar da aprovação, a lembrança foi: não se esqueça dos pobres. Lembre-se dos pobres. O que implica uma centralidade desse tema para a prática da fé cristã. E isso não é sem base, porque basta voltarmos lendo a Bíblia, dos Evangelhos, nos profetas, no Antigo Testamento, que vamos encontrar essa centralidade o tempo todo lá, como conceito da verdadeira religião, como diz Tiago: cuidar dos pobres e das viúvas, praticar a justiça, amar a misericórdia, como em Miqueias. E mais radicalmente ainda, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, quando nós vemos Jesus, daquela cena única, em mais detalhes, que nós encontramos nos Evangelhos com relação ao dia do julgamento final, sendo visto no trono, no último dia, e separando as pessoas como se fossem ovelhas e bodes. E o critério usado para aquela separação não é baseado em nenhum exame doutrinário, necessariamente, mas numa prática da fé. Venham, queridos. Por quê? Porque eu tive fome e tu me deste de comer, porque eu tive sede, tu me deste de beber, porque eu estava nu e tu me vestistes, porque eu estava preso e foste me visitar. E as pessoas, ao ouvirem aquilo, diziam: mas Senhor, quando foi que fizemos isso? Eu nunca fiz isso, eu nunca vi o Senhor dessa forma, na verdade. E o choque era a resposta dele a dizer: mas quando fizestes isso a um desses pequeninos, tu o fizestes a mim. Esse texto é de uma força, de um choque, de um impacto extraordinário, porque ele choca o leitor da época e continua chocando hoje, tanto que ele é difícil de ser abordado nas nossas pregações. E mostra a identificação radical de Jesus com o pobre, com o sofrido, com o marginalizado, e chama a atenção para a centralidade da nossa prática para com eles. Não é à toa que o cristianismo, desde cedo, teve um apelo muito especial para aqueles que estavam às margens do império. Nós falamos aqui da Aliança Batista Mundial sendo construída de baixo para cima, mas nada foi mais construído de baixo para cima do que a igreja cristã.
Que a igreja começa na margem do império, entre os abandonados, os excluídos, comunidades invisíveis, mas que foram contagiando e contagiando ao ponto de chegarem a Roma e aos pontos centrais do império e causarem grande impacto, sacudirem, na verdade, as estruturas do império. Historicamente tem sido assim. Os batistas, como eu mencionei antes, começaram assim, como um pequeno grupo marginal, um pequeno grupo às margens de um outro império, fugindo, tendo que sair da sua terra, alguns sendo mortos, outros sendo presos, como o próprio Thomas Heldes, que foi preso e morreu na prisão, mas com a coragem de identificação com essas populações vulneráveis, carentes, marginalizadas, sendo parte delas, e ainda assim tendo a coragem de se dirigirem às estruturas do império, falar ao rei, como foi o caso de Thomas Heldes. Thomas Heldes não somente escreveu o primeiro tratado, reclamando, pedindo, exigindo a liberdade religiosa para todo mundo, inclusive para o que ele chamava de turco, eram os muçulmanos na época, os infiéis, pessoas com quem ele discordava radicalmente. Ele, tão claro no livro dele, ele não gosta, a linguagem dele chega a ser às vezes difícil, porque ele não gosta muito dos outros, mesmo outras denominações, ele acha que eles estão errados, ele vai direto no que ele acha que eles estão errados. Independente desse ânimo, desse zelo dele, para com o que ele considera ser a fidelidade às Escrituras, ele diz: ó rei, não despreze, veja só, ele começa dizendo, não despreze o conselho dos pobres, sendo ele um deles. Ele diz: o rei não é mais do que um homem, o rei não é Deus, não sendo Deus, não tem poder nenhum sobre a consciência humana. Então deixa o turco ser turco, deixa o infiel ser infiel, porque somente nesse aspecto de liberdade, de autonomia, essas consciências podem ser tocadas por uma consciência maior, ou por aquele que tem autoridade sobre as consciências, que é Deus. E Deus não requer escravidão para falar com o ser humano, mas fala a partir do contexto de liberdade. Então, a identificação profunda, que parte não somente das Escrituras, mas também da nossa própria história. Isso nos leva, com certeza, à necessidade de estarmos com os ouvidos abertos para ouvir a mesma recomendação que Paulo recebeu. Nós não temos o direito de nos tornarmos indiferentes. Não temos o direito de fecharmos os nossos olhos, os nossos corações para aqueles que estão necessitados. Não temos o direito espiritual, não temos o direito moral, porque nós mesmos somos e fomos, continuamos sendo, muitos de nós, parte desses pobres com os quais o Senhor se identifica tão radicalmente, ao ponto de nos mostrar que quando nos relacionamos com o pobre, estamos de fato nos relacionando com o próprio Deus. Agora, quem são os pobres? Eu já falei das Escrituras que há várias categorias: a viúva, o órfão, o estrangeiro. Todas essas eram categorias no Antigo e no Novo Testamento para se referir aos pobres. São aqueles que são vulneráveis, os de perto e os de longe, os que estão à nossa volta e aqueles que nós não conhecemos. Nós temos um vínculo com a humanidade, com a justiça como um todo. Martin Luther King Jr. gostava de dizer que a justiça é indivisível. E foi por isso que, tendo começado a sua luta, tratando da questão da segregação racial, ele, um pastor batista, tratando a segregação racial nos Estados Unidos,
Ele estendeu a sua preocupação com aqueles que estavam passando fome na Índia, com aqueles que estavam vivendo opressão diante de regimes militares na América Latina, com aqueles que estavam sendo vitimados no Vietnã por conta do militarismo do seu próprio país. E quando perguntaram a ele, por que você está misturando tudo isso? Ele disse, porque a justiça é indivisível. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça para a justiça em todos os lugares. Eu passei a vida toda, disse ele, vivendo em contexto segregado e lutando contra a segregação, para poder segregar a minha alma. Eu não posso segregar a minha alma. Nosso compromisso é com aqueles que estão perto e com aqueles que estão longe, com os que sofrem as mazelas que nós conhecemos bem, porque alguns de nós também sofremos, hoje ou já sofremos no passado, mas com aqueles que sofrem as mazelas que nós desconhecemos. Eu acredito, por exemplo, que poucos aqui conhecem o que é viver num país onde você não pode fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, onde você vai ser preso por cultuar, onde você não tem a liberdade de se expressar. Eu desconhecia até começar a visitar esses países, até começar a ouvir o testemunho dessas pessoas, entender. Eu entrei num país no ano passado onde eu nunca me senti tão vigiado, desde a entrada. Quando eu ia ter contato com o pessoal das igrejas, tinha que ser escondido, porque o risco para eles era grande. Eu entrei num outro lugar que, para conversar com os líderes com quem eu fui conversar, eu nunca tinha me visto numa situação, parecia situação de cinema. Botaram dentro de um carro escuro, me levaram para um monte de rua aqui e acolá, e me disseram por que fizeram isso. Eu disse, porque há 3 anos atrás, o líder antecessor a essa líder atual, ele foi morto numa reunião como essa. As situações que nós desconhecemos da nossa realidade, não fazem parte da nossa realidade, mas que continuam afetando populações no mundo inteiro. 70% da população mundial, de acordo com pesquisa recente do Pew Center de pesquisa nos Estados Unidos, vivem em países onde há restrições importantes com relação à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. Nós não podemos ser indiferentes. Então, falamos do pobre dentro de uma categoria ampla. E falamos daqueles que estão perto e daqueles que estão longe. Mas não podemos continuar considerando esse tema como um tema marginal na nossa realidade. Eu ontem falava num evento do Departamento de Ação Social aqui sobre a questão ambiental. E eu li uma citação do pastor Tony Campolo, feita há 20 anos atrás, em 92, onde ele disse assim: levou muito tempo para os cristãos se despertarem com relação à sua responsabilidade social. Eu espero que não leve tanto tempo, eu oro para que não leve tanto tempo, para que eles se despertem para a sua responsabilidade ambiental, porque nós não temos esse tempo. E ele falava da indiferença das igrejas, no contexto dele, mas que não é muito diferente dos contextos que eu conheço no Brasil. Mas se ele falava que a questão da responsabilidade social parecia já adotada pela igreja, eu continuo dizendo, ainda há muita diferença de nossa parte. Nós conseguimos ainda colocar o evangelho numa cápsula. E às vezes o que fazemos para dar satisfação à sociedade, para posarmos de bonzinhos. Porque se não fizermos, as pessoas vão olhar para a gente, que vergonha. A igreja não tem um trabalho social. Mas essa não é a motivação correta. Se olharmos as Escrituras, se lermos as Escrituras de novo, com os olhos abertos, sem determinadas lentes que nós adotamos, e eu dizia ontem que não são lentes da Bíblia originais, são lentes modernas, são lentes que foram usadas em contextos diferentes, mas que a gente acabou se transplantando para a nossa realidade e sacralizando. Se olharmos a Bíblia de novo, tirarmos as lentes e olharmos com outro olhar, vamos encontrar que essas questões não são marginais, são centrais.
são parte da missão. Eu gosto de me referir, né, às várias versões da grande comissão, todas elas dão margem para isso, mas eu gosto de me referir a Atos 1:8, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas o quê? Testemunhas. Testemunhas é muito mais do que pregadores, falantes. Texto original, e a palavra original, que é a mesma, que vai ser usada, a mesma raiz para Marte, depois, dá uma conotação de participação. Nós somos chamados e temos o privilégio, e somos empoderados pelo Espírito Santo para sermos participantes da ação de Deus no mundo, participante do que Deus está fazendo. Que coisa extraordinária, coisa linda. Independente de quem nós somos, do que achemos de nós mesmos, de nos sentirmos indignos, ou pecadores, ou incapazes, a Bíblia nos convida a participar, e nos capacita, nos empodera e nos aceita, e nos chama para o envolvimento, uma participação maior. E essa participação é numa obra ampla, que o pastor Israel citou aqui no começo, que envolve desde a nossa salvação pessoal, aquilo que nós compartilhamos também para que, com outras pessoas, para que elas possam experimentar a beleza daquilo que nós experimentamos, mas que vai além disso, que faz parte daquele projeto amplo, que é descrito lá em Efésios, de Cristo como cabeça, reconciliando todas as coisas, reconciliando tudo em todos, que passa por aquele aspecto lá de Romanos 8:21, onde a criação também geme, esperando a redenção, que passa pelos textos que nós lemos. E esse chamado é tão radical, que às vezes, para que nós saiamos da nossa comodidade e da nossa indiferença, ele é feito em palavras mais duras. E eu creio que foi o que aconteceu ali naquele texto de Isaías que nós lemos, e com o qual eu vou terminar. É fácil nós lermos aquele texto e dizermos assim, não, ele não falar nada nesse aspecto para a gente. E nós dizemos assim, esse texto aqui, realmente, esse pessoal que matava carneiro, né, queimava a gordura de carneiro, não entendia nada de Deus mesmo, né? Mas assim, eu gostaria que você olhasse esse texto de uma outra perspectiva. Deus está falando aqui, ali naquele texto, com o seu povo, que estava cultuando, como nós estamos aqui cultuando. E nesse falar, a reprovação não é especificamente com tal e tal ritual, é uma reprovação com a mudança de prioridade. A religião foi desvirtuada naquele contexto. Os ritos assumiram a prioridade. Os festivais, o culto, a parte litúrgica, confessional, passou a ser o centro de tudo, ao ponto que a prática da justiça foi ignorada. A preocupação com o oprimido, cuidado com o pobre, foi colocada às margens. E o Senhor então fala de uma forma muito pesada, muito dura, dizendo, eu já não aguento mais, eu já estou a ponto de vomitar toda essa coisa que vocês fazem para mim, porque isso não me agrada. Então há um caminho, purificai os vossos atos. E aqui nós estamos falando de um contexto, a purificação tinha um contexto também litúrgico. E está dizendo, purificação é como? É parar de fazer o mal, praticar o bem, olhar para os interesses do oprimido, lembrar-se do pobre. Esse é um chamado antigo e contínuo nas Escrituras. É um chamado que é refeito de tempos em tempos e que precisamos ouvir de novo. Hoje, agora, nesse contexto, para que nós também não estejamos caindo na mesma tentação de, na nossa boa intenção, de adorarmos a Deus, expandirmos o reino,
plantarmos nossas igrejas, a gente também não esteja deixando de lado ou colocando numa posição marginal algo que deveria ser central para nós. Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós nessa missão, vocês aqui no que estão fazendo localmente, na cooperação com outras obras fora daqui e nesse trabalho internacional onde há tantas pessoas que precisam que nós nos lembremos delas. Eu termino só com uma experiência. Quando eu vou a algum lugar desses, como ano passado, 2010, quando eu entrei num campo de refugiados na fronteira entre a Tailândia e Mianmar, e encontrei várias pessoas também cultuando tudo mais, nada é mais significativo para eles do que ouvir o seguinte: vocês não estão sós. E eu digo sempre, com dois significados. Primeiro, como Martin Luther King dizia, quem luta pela justiça não está sozinho, há uma conspiração cósmica, Deus está com vocês. Mas eu dizia também, vocês não estão só porque existe uma família no mundo inteiro que lembra de vocês, que ora por vocês. E quando a gente conversa com pessoas nesse contexto e pergunta de que forma nós podemos ajudar, antes que eles falem qualquer outra coisa, a primeira coisa que falam é isso: não se esqueçam de nós. Pessoalmente, eu tenho feito um compromisso de nunca me esquecer deles. Mesmo que eu não tenha oportunidade de voltar àquele lugar, eles permanecem na minha agenda. E eu faço trabalho coletivo, mas eu também, como indivíduo, mantenho essas pessoas e essas realidades nas minhas orações, mas também tento agir. Nós somos chamados para participar dessa obra. Além de estarmos orando, podemos contribuir para que o sofrimento de muitas pessoas seja minimizado. Que assim seja. Que a nossa resposta seja não um amém de palavras, mas seja um seguir, uma caminhada, um amém de ações, seguindo Jesus Cristo. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar respondendo ao desafio que nos foi feito de nos lembrarmos dos pobres. Em pé, então, cantemos.
Teremos esta noite, nos 2 cultos, às 5h30 e às 7h30, a celebração de batismos e da ceia do Senhor. Quero então lembrar a você para chegar à hora, para não perder a primeira parte da mensagem, que será logo no começo da mensagem. Em seguida, teremos então os batismos. Uma noite de grande alegria para nós, porque 9 pessoas, todas adultas, decidiram então descer as águas do batismo, manifestando assim livremente, né, pastor Raimundo, a sua fé, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Espero que todos possam vir aqui então abraçar esses nossos novos irmãos. Amanhã temos então culto de oração com o pastor Alcenir, na quarta-feira com o pastor Zé Maurício às 19 horas, na quinta-feira nosso encontro às 22h30, no rádio eu falei da manhã, mas você sabe que é da noite, e as demais programações da nossa igreja. Vou então agora orar e depois vamos ser lembrados que cada um de nós é uma pedra preciosa que Deus quer lapidar em todas as áreas, inclusive na área do compromisso com os pobres. Pastor Raimundo mencionou o fato de que só de adultos participantes da Aliança Batista Mundial, das que são associadas à Aliança Batista Mundial, são 41 milhões de pessoas. É claro que em relação à população mundial não é um número muito grande, mas é um número ainda assim enorme. E se esses batistas no mundo inteiro, como nós aqui, já estivemos no Haiti, juntamente com o pastor Alcenir na coordenação, e tantas outras possibilidades que temos feito, que muito mais podemos fazer. Imaginemos esses 41 milhões de batistas adultos, ou 110 milhões em suas famílias, que estivessem com esse versículo na sua mente e no seu coração. Para tanto, que Deus nos aperfeiçoe, pegue a nossa pedra bruta e torne cada vez mais preciosa, mais pura, mais limpa, mais aperfeiçoada pelo amor de Deus. Que para tanto, então, o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo nos fortaleçam enquanto vivermos, a nós e todos aqueles que ao redor da terra confessam a Jesus como Senhor e Salvador, para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus. Oramos assim então, no nome dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.